Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esporte nesta quinta-feira, dizendo ainda que com o gol do artilheiro Thiago Infantil do Goytacás sagrou-se campeão da Copa da Juventude, realizada na região de Domingos Martins, lá no Espírito Santo, e que reuniu 32 equipes de 3 estados. O time da Rua do Gás derrotou o Vila Velha por 1-0 na final. Thiago, aquele garoto que esteve aqui, foi entrevistado semana retrasada por nós aqui. Somando o Goytacás, 6 vitórias em 6 jogos. A Copa da Juventude teve a sua 13ª edição, da qual participaram também a Desportivo, Americano, Real Noroeste, Rio Branco de Vitória e o Itabirense de Itabira, em Minas Gerais. Um dos coordenadores da competição é o ex-goleiro do Vasco da Gama, Carlos Germano, que é natural de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. Aliás, uma belíssima região. A região da Pedra Azul. Jogando na última terça-feira pela Série B do Brasileiro, diante de sua torcida, o Macaé não foi além de um empate. 0-0 com o Paraná Clube. Com resultado, o time praiano ocupa a 7ª colocação. Olha, ontem caiu o último brasileiro que ainda restava na disputa pela Libertadores. O Internacional de Porto Alegre foi derrotado pelo Tigres do México por 3-1 em jogo disputado na cidade de Monterrey, com o estádio completamente tomado pelo público. O time mexicano marcou com Guignac, jogador francês, e Jefferson Contra no primeiro tempo, aos 17 e aos 42 minutos. No segundo tempo, Rafael Sobis, ex-atacante do Internacional, do Fluminense, desperdiçou um pênalti que Alisson defendeu. No entanto, Arévalo Rios, também que já jogou no sul do país, acabou fazendo 3-0. Lisandro Lopes, quase no final, fez o único gol do Colorado brasileiro. Né? Pois é, o Tigres jogou, a primeira partida aqui, jogo de ida, o Tigres perdeu por 2-1 no estádio Beira-Rio. Mas o Tigres vai jogar em casa a primeira partida das finais da Libertadores com o River Plate da Argentina, né, que eliminou o Guarani, lá do Paraguai. Já na próxima semana, o jogo de volta será em Buenos Aires, no começo de agosto. O time argentino já tem presença certa no Mundial de Clubes, que será disputado novamente no Japão, e não lá na Arábia ou no Catar. Isso vai ser em dezembro, o Campeonato Mundial de Clubes. E com a participação, inclusive, do Barcelona, campeão da Eurochampions. Pela Copa do Brasil, o Vasco passou as oitavas de final ao derrotar o América em Natal por 3-2. No primeiro tempo, o Carioca vencia por 2-0, gols de Riascos, em 2 lambanças do goleiro da equipe Potiguar. Numa delas, o goleiro acabou acertando o seu zagueiro com a sola da chuteira. Ele deu uma voadora, né, e acabou acertando o zagueiro no rosto. Como já no segundo gol, no segundo tempo, melhor dizendo, Pardal, né, marcou os gols da equipe, gols de empate da equipe do América, mas Rafael Silva, numa nova falha do goleiro, que foi de encontro à bola, passou direto pela bola, né, o jogador do Vasco acabou fazendo o placar final. 3-2. O goleiro Buzardo, da equipe, né, do América de Natal, realmente foi um fracasso ontem. Na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Sport Recife debaixo de chuva, também passando para as oitavas de final. Gabriel, o Gabi, né, o Gabigol, fez 1-0 com 1 minuto de jogo e depois aumentou aos 36. Aos 40, Diego Souza, cobrando falta, descontou para o rubro-negro de Pernambuco. No segundo tempo, Geovânio marcou o 3º gol do Santos, garantindo classificação às oitavas de final. O Sport, no entanto, está classificado para disputar a próxima Sul-Americana, que é tipo um consolo. O sorteio para os jogos das oitavas será no dia 4 de agosto, na sede da CBF. Interessante dizer que, também lembrando que nos outros jogos de ontem, a equipe do Bahia derrotou o Paysandu por 2-0 na Fonte Nova, mas mesmo assim o Paysandu se classificou para a próxima etapa
da Copa do Brasil. E o Curitiba eliminou a Ponte Preta nos pênaltis. Estava perdendo por 2-0. No final, diminuiu 2-1. Foi o mesmo placar no jogo de ida. E nos pênaltis, o Curitiba acabou se classificando também para as oitavas de final. Lamentável também nisso tudo foi o seguinte: o Corinthians foi fazer um amistoso justamente com a ABC de Natal, em comemoração aos 100 anos de existência do time lá do Rio Grande do Norte. Torcedores do Corinthians se encontraram com torcedores do Vasco lá no aeroporto de Natal. E não poderia deixar de ser, meu filho, pau cantou, né? Torcedores do Corinthians estavam em maior número na oportunidade e levaram a melhor, espancaram lá um torcedor do Vasco, levaram a mochila do cara, só que a polícia do aeroporto entrou em cena, foi chamado reforço e 11 torcedores do Corinthians foram para o xadrez. Foram presos, autuados por lesão corporal, tentativa de homicídio, estão presos lá em Natal. Isso já se tornou normal na torcida do Corinthians. Agora, quanto à eliminação do Internacional, os torcedores do Grêmio estão aí pela internet, pelas redes sociais e até em campos e até aqui na TV. Entendeu? Tem gaúcho aqui dizendo que, está acompanhando? Que negócio do Internacional é assim, é tigre, 3 vezes. E outra coisa, estão dizendo que o Saci brasileiro perdeu uma perna porque o Internacional, porque o tigre comeu. Bom, vamos deixar de brincadeira e falar sério. Campeonato Brasileiro de Tênis, né, que vem sendo disputado aí aqui nas quadras do Clube de Regatas Saldanha da Gama, tem prosseguimento até sábado. Vamos conversar no próximo bloco sobre isso. Lembrando só o quadro de medalhas, o Brasil está em terceiro lugar, folgado, não tem mais praticamente chance de perder a terceira colocação nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Estados Unidos está com 201 medalhas, fechou o dia de ontem com 201 medalhas, 76 de ouro, 65 de prata e 60 de bronze. Em segundo, o Canadá, com 173, 64 de ouro, 56 de prata e 53 de bronze. E o Brasil em terceiro com 32 medalhas de ouro, 32 de prata e 50 medalhas de bronze. Total 114 medalhas. Bem atrás, né, vem Cuba e depois a Colômbia e depois o México, mas Cuba, que vem atrás logo do Brasil, tem apenas 60 e poucas medalhas, não tem chance de alcançar o Brasil no número de medalhas. Olha aí, daqui a pouco nós vamos conversar então com o coordenador, com o presidente da Federação de Tênis do Rio de Janeiro. É rapidinho, é pai e bola.